Queridos irmãos, nós faremos para a pregação dessa manhã a leitura bíblica de 1 Coríntios 13, versículo 13. 1 Coríntios 13, verso 13. Conhecida passagem bíblica, muito querida do povo de Deus. E eu os convido para que nós possamos ler todos a uma só voz. Leiamos. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Novamente, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Pai querido, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença e pedimos que por iluminação do Teu Santo Espírito, nós possamos ser agraciados com a compreensão da palavra do Senhor, da vontade do Senhor para nós, agraciados com o querer e com o poder viver esta palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a pandemia já está aí já está no segundo ano de aniversário. Estamos convivendo. Quem podia imaginar uma coisa dessa? E quem sabe até onde vamos com essa pandemia, não é verdade? É aniversário, mas não celebrando a vida. Tivemos nesse período muita doença, muita ansiedade, muita morte também. E com isso todos nós, de um certo modo, estamos desgastados, né? Um pouco mais, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós estamos sentidos, afetados por essa doença, por esse quadro todo que a doença trouxe, que é da pandemia. Mas se você é um leitor da Bíblia, você já sabia que perto do tempo do fim, quanto mais perto do fim, problemas dessa natureza vão surgir, vão se agravar no nosso mundo. Epidemias, guerras, rumores de guerras. Estamos ouvindo, né, nos últimos dias, rumores de uma terceira guerra mundial. Está aí a Rússia ameaçando invadir a Ucrânia, os Estados Unidos, a ONU, a OTAN, todos aí com os esforços diplomáticos. Jesus já tinha dito que rumores de guerras surgiriam no nosso mundo. Antes, né, que venha aquele grande dia do Senhor, quando Cristo vai voltar para restaurar por completo e em definitivo toda a sua criação. Mas também o Senhor Jesus nos avisou que não seriam apenas eventos dessa natureza, né, políticos, eventos, fenômenos climáticos, mas que também valores que caracterizam a bênção de Deus sobre a humanidade, entrariam num processo também de desgaste, de colapso. Jesus disse, por exemplo, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é o que nós vemos acontecendo? Uma falta de amor absurda com o próximo, das mais diversas manifestações. Também o apóstolo Paulo diz que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, o amor entrando em colapso, a fé bíblica também colapsando, ou pelo menos sendo rejeitada. E o profeta, aliás, Jó, no registro da sua experiência, um de seus amigos disse: meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão, e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Também a esperança, quando se vive sem fé, sem amor, esperança onde? Como? De que maneira? O amor, a fé e a esperança vão desvanecendo à nossa volta, irmãos. E quando não há amor, a gente vê na nossa sociedade rivalidades absurdas, separando famílias, separando irmãos na fé, separando amigos de longa data. Quando não há a fé bíblica verdadeira, é impossível agradar a Deus e sobram o ceticismo de um lado, crendices do outro. Quando não há esperança, o que a gente vê é uma infelicidade muito grande
na vida e por isso muita gente põe fim à sua própria existência. Então tudo isso, meus irmãos, que eu estou descrevendo e que a pandemia só vem enfatizar, né, só vem cada vez intensificar cada vez mais, tudo isso vem, de certo modo, então, mostrar e evidenciar a desumanização pela qual a nossa sociedade vem passando. Quando a gente fala de desumanização, nós estamos nos referindo ao fato de que nós somos criados humanos, homem e mulher, à imagem e semelhança de Deus. E esse quadro revela o contrário disso, que nós não, a humanidade como um todo, né, nós não temos refletido essa imagem, essa glória, essa beleza que o Criador colocou em cada um de nós. E levando em conta todo esse contexto, meus irmãos, o contexto em que nós estamos vivendo, inclusive, é que o conselho da nossa igreja aprovou e está propondo à igreja uma temática trianual para os anos de 2022, 2023 e 2024, baseada no tema da restauração. Creio que os irmãos, quando chegaram no estacionamento, aqueles que são mais atentos, perceberam esses grandes painéis colocados aí, apresentando o tema do triênio da IPN para esses próximos 3 anos. É tempo, meus irmãos, de restauração. Nós queremos juntos, como igreja, sob a liderança desse conselho, seus pastores e presbíteros, incentivarmos, orientarmos, instruirmos, trabalharmos por essa restauração espiritual, restauração essa do amor, da fé e da esperança, conforme nós lemos há pouco na palavra de Deus. Está falhando? Som, oi. Obrigado, irmãos. E nós faremos isso, irmãos, ao mesmo tempo em que nós vamos compartilhar desse amor, dessa fé e dessa esperança com aqueles que ainda não conhecem essa nossa vocação, uma vocação missionária. Nós queremos também desafiar a igreja para que cada um de nós se coloque na presença do Senhor e busque esta restauração, busque esse fortalecimento dessas virtudes cristãs, que são as virtudes chamadas cardeais da fé cristã, virtudes centrais do cristianismo, tanto que o apóstolo Paulo, num livro de extrema importância, num capítulo de extrema importância nesse livro, ele assim resume as principais virtudes do cristianismo. Portanto, meus irmãos, vamos buscar para nós e vamos compartilhar dessa restauração da nossa humanidade e entendendo e ensinando que só por meio de Jesus é que isso é possível nós experimentarmos. Eu quero dar o contexto para os irmãos desta carta de Coríntios, para que nós possamos entender como que esse versículo foi parar aí no capítulo 13, no verso 13. É a primeira carta do apóstolo Paulo, ele escreveu 3 cartas. Você sabe onde está a terceira carta de Paulo aos Coríntios? Ninguém sabe. Na verdade, a terceira é a segunda, porque nós temos a primeira e a terceira carta. Dá para perceber isso pelo texto dele, pelo que ele escreve. E o apóstolo escreveu essa carta, que está aberta diante de nós, na sua terceira viagem missionária, uma vez que ele tinha plantado esta igreja na segunda viagem missionária, cerca de 3 a 5 anos antes, e agora, passado esse tempo, Paulo está perplexo, frustrado, porque a expectativa pastoral que ele tinha com aquela igreja, de que a igreja amadurecesse, que a igreja crescesse espiritualmente nesse período, ela não estava se verificando. E o que ele estava vendo era, ao contrário, ao invés de um amadurecimento dos irmãos daquela igreja, ele via que a fé estava em crise, o conhecimento doutrinário dele estava em crise, o amor estava em crise, a esperança da igreja também passava por grandes distúrbios e desequilíbrios. A gente vai ilustrar isso daqui a pouquinho. E essa carta, então, ele escreve com uma forte ênfase ética, para ensinar sobre a vida cristã. E uma das coisas que Jesus faz, que nós precisamos estar atentos, quando se pensa em ética cristã, Paulo relaciona
a moralidade cristã, o nosso dever de viver de acordo com a lei de Deus, ele relaciona isso com a obra de Jesus Cristo, com a vinda de Jesus ao mundo, sua morte e ressurreição, para tornar possível vivermos de acordo com os princípios e com as leis, os mandamentos de Deus para a nossa vida, o que nós então chamamos de moralidade cristã. Em outras palavras, a nossa santidade, a nossa vida de santidade, de acordo com a palavra de Deus, só é possível uma completa dependência daquilo que Cristo fez e do nosso relacionamento com Ele hoje. E Paulo ainda vai dizer mais, que essa nossa transformação tem a ver também com aquilo que Cristo fará no futuro por nós. Ele deixa isso muito claro, especialmente no capítulo 15. Então, esse é o contexto geral da carta. Nos capítulos 12 a 14, o apóstolo Paulo está tratando de dons espirituais. Ele tratou do culto, agora ele vai tratar dos dons espirituais. Porque a maneira como os irmãos estavam exercendo os dons espirituais evidenciava essa falta de amor entre eles. Evidenciava um desejo muito grande de autopromoção, de autossatisfação. Então, Paulo ele está regulando, orientando sobre quais são os dons, como os dons devem ser utilizados. E então ele faz um interlúdio, um parênteses, no seu ensino sobre dons. Ele começa a falar, ele para e vai falar agora do amor. Ele diz, eu tenho um caminho sobremodo excelente para ensinar para vocês. Se buscarem dons espirituais, é uma coisa muito boa, tem uma coisa que é ainda superior, que é viver em amor uns com os outros. E ele escreve o capítulo 13 falando sobre amor, e quando ele começa o capítulo 14, retornando aos dons, se você olhar lá, ele fala assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Agora que ele já instruiu sobre o amor, então estamos prontos para continuar com a instrução sobre os dons espirituais. O capítulo 13, portanto, ele é o salmo do amor no Novo Testamento. É um capítulo muito especial, meus irmãos. Todos nós sabemos, é extremamente agradável a leitura desse salmo e desse hino do amor do apóstolo Paulo, mas também extremamente desafiador vivermos o que aqui está ensinado. Nós temos aqui 15 ou 16 marcas desse atributo divino que o Tom tão belamente criou, compôs na música que nós cantamos hoje. Mais uma bela canção do Tom, é a música tema desse ano na nossa igreja, que cantamos mais cedo. E essa passagem bíblica, ela é considerada, meus irmãos, a mais bela passagem bíblica do Novo Testamento e da Bíblia Sagrada. Também, este capítulo 13 é considerado o centro da primeira carta, que é a dobradiça onde a carta de 1 Coríntios gira, é em torno de 1 Coríntios 13. Paulo resume todo o seu ensino desta carta, neste capítulo. E assim o apóstolo Paulo está querendo, a conexão que ele está fazendo aqui é a seguinte, olha, se não tiver amor, nem culto, nem dons, nem aquilo que nem o culto que prestamos a Deus, nem o trabalho que fazemos a Deus tem valor, valor zero, valor nulo, se não houver amor entre vocês, entre nós, entre o povo de Deus. E na conclusão então desse argumento é que ele escreve, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior destes é o amor. Essas são, meus irmãos, as virtudes da fé cristã, as virtudes centrais da fé cristã. O amor, a esperança, está mostrando ali agora para vocês, o amor, a fé e a esperança. São virtudes, meus irmãos, que não é que você agora ouvindo essa palavra, bom, então agora eu tenho que me esforçar mais para ser uma pessoa amorosa, para ser uma pessoa crente e para ser uma pessoa cheia de esperança. Você não tem que se esforçar mais, isso é dom de Deus. Você tem que se colocar na presença de Deus para receber isso de Deus. Nenhum de nós aqui tem isso, zero. É dádiva, é dom de Deus a partir da nossa aliança com Ele, do novo nascimento e do cultivo desse relacionamento nosso com Deus. E através dessas virtudes, meus irmãos, é que a natureza de Jesus, a semelhança com Jesus vai sendo mais e mais formada nos nossos corações. Só que de tempos em tempos, é comum para nós, lei da entropia, né? A gente vai esmorecendo,
enfraquecendo. Então, de tempos em tempos, a gente precisa recuperar essas virtudes. A gente precisa buscar restauração dessas virtudes no nosso coração. E ao fazermos isso, nós estamos restaurando e recuperando a nossa humanidade original, aquela que foi perdida com a queda de nossos primeiros pais. Busquemos então, meus irmãos, para nós, e compartilhemos desta experiência de restauração da nossa humanidade, que somente por meio de Jesus Cristo é possível. E é o que nós faremos agora, então. Nós vamos falar, meus irmãos, das virtudes, da restauração dessas virtudes. E nós vamos seguir a ordem lógica do texto bíblico aqui, a restauração da fé em primeiro lugar. Agora, pois, permanece a fé. A nossa fé, meus irmãos, carece de primeiro ser recebida como um dom de Deus, mas em seguida de ser cultivada, fortalecida e muitas vezes restaurada. Paulo, o apóstolo, ele estava preocupado na sua época com aquela igreja, com o estado espiritual da igreja, com o estado da fé daquela igreja. E que fé é essa que nós estamos falando aqui? Porque fé, né, nessa palavra aí, cabe um caminhão de coisas. De qual fé o apóstolo Paulo estava falando? Antes de falar de Paulo, eu quero falar de Hebreus. Hebreus 11:6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e creia que Ele se torna galardoador dos que o buscam. A fé que precisa ser mantida, acesa no nosso coração, é essa fé que crê que Deus existe, que Deus é bom, que você pode contar com Ele. É aquela fé que te dá coragem e disposição de se colocar na presença de Deus, de contar com Deus na sua vida. Mas se nós somos muito honestos, nós vamos reconhecer que nós somos indignos disso. Como assim a gente se apresentar, a gente buscar a Deus, se aproximar de Deus? E aí eu volto então para o apóstolo Paulo, neste mesmo livro de 1 Coríntios 15, quando o apóstolo Paulo fala da fé que ele ensinou aos crentes de Corinto. No capítulo 15, versos de 1 em diante, veja que o apóstolo Paulo diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o evangelho no qual nós devemos crer, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Percebe a preocupação dele, de que a fé estivesse esmorecendo, que eles estivessem retrocedendo na fé. E aí então ele apresenta o conteúdo para o qual a nossa fé deve estar apontada e apoiada. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois sois visto por mais de 500 irmãos. No verso 7, depois foi visto por Tiago, por todos os apóstolos, e depois também por mim, como que um nascido fora de tempo. Jesus veio, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. É nisso que a nossa fé tem que estar escorada. Meus irmãos, isso parece óbvio, parece uma coisa batida, mas, meus irmãos, como nós nos afastamos muito facilmente desse fundamento espiritual. A nossa vida, a nossa pregação, a nossa busca é por Jesus, meus irmãos. Jesus é o centro da nossa fé, Jesus é o centro da vida cristã. Jesus é o centro da santidade possível para nós. É nisso que nós devemos colocar a nossa fé e a nossa convicção. É pela fé que o crente é salvo, é pela fé que o crente vive. Fé em Jesus, fé na sua obra, fé na sua promessa, quando Ele diz que estaria conosco, Ele estaria conosco todos os dias da nossa caminhada, até o fim dos tempos. Portanto, nesse tempo de restauração, creia. Em Jesus você pode confiar.
Em Jesus você precisa colocar a sua confiança, tanto para a sua salvação, quanto para o seu dia a dia, para os seus projetos, para a sua caminhada, para as suas lutas. É Jesus quem deve ser o centro das suas afeições, o centro da sua vida. E como igreja do Senhor, meus irmãos, nós temos um grande privilégio. Igreja do Senhor, eu digo não institucionalmente falando, mas organicamente falando. Aquela comunidade daqueles que já creem em Jesus. Nós temos um grande privilégio, porque a restauração dessa fé já começou em nós. A fé não vem de nós, é dom de Deus. E se você está em Cristo, tem uma aliança com Ele, se você já nasceu de novo, é porque Ele te presenteou, te deu, te concedeu esse grande dom que é a fé em Cristo Jesus. E meus irmãos, muito facilmente nós nos afastamos dessa fé bíblica. Francis Schaeffer dizia que o crente sofre de um mal, o mal das duas cadeiras. Em outras palavras, ele dizia que você tem aqui a cadeira da fé e a cadeira da incredulidade. E nós, como crentes, estamos assentados na cadeira da fé. Basta vir um rumor de problemas, ouvirem mesmo grandes provações, que a gente dá um salto e pula para a cadeira da incredulidade, como se não houvesse o nosso Deus nos céus reinando, como se Cristo não tivesse vindo para nos dar acesso às bênçãos de Deus, e nós nos portamos como incrédulos, sem fé. Ficamos aflitos, ansiosos, abatidos, entramos em pânico. Estava sentado até outro instante ali na cadeira da fé. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele fala sobre isso. Olha, quando você for orar a Deus, peça com fé, em nada duvidando. O que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, de mente dupla, dividida, inconstante em todos os seus caminhos. Em resumo, meus irmãos, é Jesus quem nos concede a fé, quem sustenta a fé e que restaura a sua fé, a minha fé, quando nós estamos esmorecidos e abatidos espiritualmente. É tempo de restauração da fé. Nós vamos enfatizar no programa de ensino da nossa igreja e no ministério global da igreja, esse tema da fé, ou essa virtude da fé, não nesse ano agora, no ano que vem. Nós já temos, o Conselho aprovou um programa de ensino bíblico para 3 anos, e no ano que vem essa vai ser a ênfase principal. Não que não vamos falar de fé nesse ano, os irmãos entendem. E nós queremos com isso, meus queridos, incentivar cada um dos irmãos dessa igreja, para que compartilhemos dessa fé com aqueles que ainda não têm o privilégio de a terem recebido, e que também busquemos o fortalecimento e a restauração da nossa fé. Creia, em Jesus você pode confiar. E quem sabe esse dia de hoje é o momento oportuno para você fazer aquela oração que o pai de uma criança endemoniada fez diante de Jesus. Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Amém, meus irmãos? Mas há também a virtude da esperança. Agora, pois, permanecem a fé e também permanece a esperança. A esperança é o resultado da fé. Quem tem fé em Jesus Cristo, quem tem com Ele uma aliança, é apresentado à esperança cristã. Aquilo que essa palavra ou essa expressão simboliza. A esperança cristã é um termo e um conceito escatológico, tem a ver com o futuro, o que nos aguarda depois da morte e em algum momento também após a vinda, com a vinda de Jesus e aquilo que Jesus vai estabelecer e consumar na sua vinda. O apóstolo estava preocupado com os desvios doutrinários naquela igreja. Ele estava preocupado especialmente com o desvio doutrinário nessa área, a área escatológica. No capítulo 15, versos 16 a 18, ele diz: porque se os mortos não ressuscitam, eles estavam dizendo em Corinto que não há ressurreição, morreu, acabou. Um pensamento cético, naturalista, não sei de onde eles tiraram essa ideia, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo
pereceram. Veja a confusão na cabeça dos crentes em Corinto a respeito do fim, a respeito da escatologia. Mas, meus irmãos, que maravilhosa expectativa o Espírito Santo coloca no coração do crente quando ele faz uma aliança com Jesus. A gente tem uma visão do passado revolucionária, nossos pecados foram perdoados. A gente tem um estímulo poderoso para o presente, saber que nós podemos agora irmos sendo feitos cada vez mais parecidos com Cristo, e a gente tem uma alegria, uma expectativa indescritível em relação àquilo que está preparado para nós na eternidade. Já pensou, meus irmãos, se nós pudéssemos viver cada dia sem problemas, sem angústias, sem conflitos, sem doença, sem nenhum sofrimento, se nós pudéssemos viver cada dia como se, mulheres, se você estivesse comendo chocolate o tempo todo, só para dar um sentido mais realista aqui, para os hormônios e a química do corpo, numa felicidade completa, constante o tempo todo. Já pensou se nós pudéssemos nos relacionar com Deus, não mais assim, olha, como que através de um espelho embaçado, mas face a face com o Senhor? Tudo isso foi implantado em nós, essa expectativa está latente dentro de cada um de nós, essa é a esperança cristã. Foi Jesus quem disse, olha, eu vou e vou preparar lugar, e quando eu preparar eu volto e busco vocês. É isso que nós estamos esperando, meus irmãos, e não é uma esperança vaga, é uma esperança na palavra de Deus, que não pode mentir, vai acontecer, e não vai demorar. Na linha do tempo da história da humanidade, será breve esse acontecimento. E o apóstolo, então, na pena do apóstolo, o Espírito Santo instrui aquela igreja e instrui a nós hoje também. Todo mal será derrotado, meus irmãos, a morte será destruída, nós vamos ser transformados à perfeita semelhança de Deus, nós, os que temos uma aliança com Cristo, que já nascemos de novo. E o prazer do Éden, Éden significa prazer em hebraico, meus irmãos, o prazer do Éden, que era associado à presença de Deus, será restaurado perfeitamente. Nós viveremos uma vida de prazer contínuo, por causa da presença de Deus novamente conosco, meus irmãos. E o apóstolo Paulo, então, ele vai instruir sobre isso, na carta aos Tessalonicenses, ele vai instruir sobre isso nessa carta, mas eu vou me omitir aqui de citar os textos bíblicos para os irmãos, por causa do nosso horário. Prepare-se, vem a hora e não vai demorar. Que isso traga consolo ao nosso coração e também vigilância e responsabilidade a cada um de nós. Nós podemos assim, meus irmãos, bendizer a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Nós já fomos salvos, já divisando, enxergando no futuro esta viva esperança que está reservada para nós. Mas de tempos em tempos, como eu disse, a gente tende a esmorecer, e na esperança não é diferente. Ao invés de colocar a nossa esperança viva naquilo que Deus prometeu, nós colocamos a nossa esperança onde? Nos políticos, nas eleições, nos governos humanos, nos partidos políticos. Que pobreza! Nós perdemos, e por causa disso, brigamos, nos afastamos de nossos irmãos, perdemos a comunhão, por causa de uma esperança precária, que é a esperança que o homem pode nos proporcionar. Ou às vezes colocamos a nossa esperança nos bens, no conforto, nesse ídolo que é o conforto na nossa sociedade pós-moderna. Ou então, quem sabe, nós colocamos a nossa esperança, meus irmãos, em coisas que não podem realmente nos sustentar, esperança na educação, esperança nas riquezas, enfim, em diversos falsos deuses, falsas promessas. Por isso nós precisamos de restauração também da esperança. Um autor disse, meus queridos, bem conceituado, que a esperança
essa graça que encoraja e sustenta a alma em todos os seus conflitos contra o pecado, contra o diabo. Essa esperança da eternidade, meus irmãos, ela nos ajuda a viver hoje, no presente, com resiliência, enfrentando as lutas e os sofrimentos. Se a fé nos coloca no caminho da salvação, a esperança nos ajuda a perseverar nesse caminho. Veja só que privilégio, que importância desta virtude. Em resumo, meus irmãos, quem crê em Jesus espera firmemente nas suas promessas, quando Ele vai restaurar todas as coisas, inclusive a nós, perfeitamente. É tempo de restauração da esperança, meus irmãos. E nós precisamos, então, resgatar a esperança cristã em nossos corações. Eu já disse isso aqui na igreja várias vezes, mas eu acredito que é muito didático repetir. Os adventistas do sétimo dia, uma seita cristã, eles diariamente, constantemente, nos seus cânticos, nas suas orações, fazem referência à volta de Jesus. Ponto para eles, apesar de serem uma seita. A nossa ênfase como reformados é principalmente na glória de Deus. Isso é excelente, excepcional, mas nós deveríamos ansiar pela volta de Jesus, assim como os adventistas fazem. Meus irmãos, é tempo de restauração da esperança. Nós vamos compartilhar dessa esperança celestial, mas nós também precisamos nos colocar na presença de Deus para que ela seja restaurada nos nossos corações. Cada um de nós, uma vez que nós estamos vivendo a sombra desse perigo, né, que é a pandemia até aqui, que vem realçar e ressaltar o quanto nós precisamos realmente de nos firmar nessa esperança, porque a morte não é o fim para nós. Nós sabemos o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E por fim, meus irmãos, a virtude do amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Meus irmãos, de que amor o apóstolo Paulo está falando aqui? Amor esse que precisa ser recebido como as demais virtudes, amor esse que precisa ser aperfeiçoado, amor esse que talvez precise inclusive ser restaurado nas nossas vidas. Do que é que o apóstolo Paulo está falando? Mais uma vez, veja só que esse versículo 13 do capítulo 13, ele não está aqui solto no espaço. Ele tem uma conexão com o momento histórico que aquela igreja vivia. Paulo estava também preocupado com a situação dos relacionamentos na igreja. E ele diz então no capítulo 11, verso 18, porque eu estou, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. A divisão dos irmãos estava, inclusive, afetando, a falta de amor entre os irmãos estava afetando o culto, a observância do sacramento da ceia do Senhor. E ele, então, desafia a igreja com esse capítulo magistral, para que a igreja voltasse ao primeiro amor a Deus e ao primeiro amor aos irmãos. Ame, tudo passa, o amor permanece. É isso que Paulo está dizendo, vai passar o dom de profecia, vai passar o dom de línguas, vai passar o dom de conhecimento da palavra de Deus, vai passar a fé, vai passar a esperança, tudo passa, esse mundo passa, o trabalho passa, o dinheiro passa, as realizações passarão, mas o amor permanecerá para todos sempre. E o amor que Paulo tem em mente aqui, meus irmãos, o que o mundo chama de amor é outra coisa. Sabe quando você chama de manga a fruta da árvore e manga da camisa? Você está usando a mesma palavra, mas você está falando de duas coisas totalmente diferentes. Pois o que o mundo chama de amor é algo sentimental, é paixão, é emoção, é uma coisa passiva. O amor acontece, não é isso que é a mensagem dos filmes que a gente vê? Né? Siga o coração. Isso é amor, mas é outra coisa. Aqui Paulo está definindo o que é o amor na sua essência, na sua origem. O amor na sua essência, na sua origem, não é sentimento, é ação. Ele é voltado para o outro, ele é voltado para o próximo.
porque o amor é a essência de Deus, e Deus, quando a Bíblia diz que Deus é amor, está dizendo isso, que Deus não é voltado para si mesmo, tanto que Ele não é uma pessoa, mas Deus sendo um só, são três pessoas, voltadas uma para a outra, e as três pessoas voltadas para a sua criação, para nós, suas criaturas. É disso que Paulo fala quando ele diz sobre o amor, e no capítulo 13 ele vai dizer o que o amor é, o que o amor não é e o que o amor faz. Não temos tempo para entrar no capítulo 13, não é o nosso objetivo aqui, mas essas são qualidades, inclusive as qualidades todas aqui do capítulo 13, num estudo da carta você vai perceber que são qualidades em que ele está procurando bater ponto por ponto as fraquezas relacionais na igreja de Corinto. O amor não é substantivo, é verbo, é ação, não é sentimento. O amor é a gente cumprir com o nosso dever. E, como eu disse, os dons passarão. A fé e a esperança, juntamente com os dons, é a experiência necessária para esse lado de cada eternidade. Não vai ter fé e esperança lá no céu. Os dons, nós não os experimentaremos como experimentamos aqui na terra. A fé, meus irmãos, vai terminar com a vista. Quando a gente vê o Senhor face a face, como diz no verso 12 do capítulo 13, deixou de ser fé, agora é relacionamento presencial, literalmente, com o Senhor. Também a esperança, meus irmãos, ela vai cessar quando a gente estiver experimentando aquilo que as promessas apontavam para o futuro. E é isso que no verso 10 do capítulo 13 está dito: quando vier o que é perfeito, a esperança se cumpriu, se materializou, terá se realizado. Mas o amor, no capítulo 13, verso 8, está dito dele que o amor jamais acaba. E não tinha como acabar, afinal, se Deus é amor, se Ele é a personificação desse amor ágape, que é sacrificial, que é voltado para o outro, que é generoso, que é altruísta, se Deus é amor, se Deus extravasa e transborda amor assim, e nós estaremos com Ele na eternidade, o amor jamais passará. Isso ficou muito claro quando Deus provou o seu amor por nós, dando o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, fez conosco uma aliança e agora nós estamos a caminho da nossa esperança eterna. A palavra de Deus nos ensina que uma das evidências de que nós já nascemos de novo e que nós estamos em comunhão com Deus é se nós amamos os nossos irmãos. E é por isso que tem hora que a gente precisa de buscar restauração, para que Deus limpe o nosso coração da amargura, do ressentimento, e que Deus disponha o nosso coração, e Deus dispondo o nosso coração, nós o obedeçamos proativamente, fazendo bem àquelas pessoas da nossa família, ao cônjuge, aos irmãos da igreja, aos estranhos e até aos inimigos. Por isso que o amor bíblico é totalmente diferente do amor, do conceito de amor no nosso mundo. A restauração do amor, meus irmãos. O reverendo Augusto Nicodemos, falando dessa restauração, ele colocou de uma forma muito precisa. O que nós estamos precisando hoje no Brasil é de um reavivamento do amor, para sanar as divisões na igreja, os relacionamentos de marido e mulher, e também de pais e de filhos. É tempo de restauração, meus irmãos, do amor, da fé e da esperança. O amor é aquele que permanece, tudo passa, mas o amor permanece. E nós então decidimos, como conselho, inverter a ordem do versículo e começar com o amor. Esse ano, esse será o nosso tema, que nós vamos abordar, já estamos abordando, agora os irmãos vão ligar as pontas, na EBD de verão, pode observar, os temas bíblicos que nós estamos estudando, estão todos eles relacionados com a questão do amor. O nosso programa de escola dominical, que começaremos no dia 13 de março, todo ele desenvolve esse conceito do amor bíblico, o amor cristão, com essa temática, tudo passa, o amor permanece, é aquele painel principal que nós temos ali também do lado de fora. Nas nossas séries bíblicas, aos domingos à noite, nós vamos novamente estudar a carta de 1 João, devido à ênfase que João dá à questão do amor no seu ensinamento.
E nós vamos então, meus queridos, propor à igreja esse desafio, que nós compartilhemos desse amor com quem ainda não o conhece, mas que nós também busquemos na presença de Deus o crescimento desse amor no nosso coração, o aperfeiçoamento desse amor nos nossos relacionamentos, a restauração do amor que limpa o coração da amargura e do ressentimento, inclusive nos casamentos da igreja, meus irmãos. Os tempos são difíceis, os relacionamentos são intensos, diários, horas a fio juntos, e muitos casais estão sucumbindo a essa exposição diária de tempo juntos, o que é lamentável. E o amor ágape é a solução divina para o casamento entre seres imperfeitos e pecadores como nós somos. Não é buscar em si mesmo a capacidade de ter um melhor relacionamento, mas é buscar isso no Senhor, meus irmãos. Então, esta é, meus queridos, a mensagem que queremos deixar com a igreja nessa manhã. Busquemos para nós e compartilhemos da restauração da nossa humanidade pessoal, que só Jesus pode nos proporcionar. É tempo de restauração do amor, para que nós aprendamos a congregar juntos, caminhando para a nossa vida na presença de Deus. Da fé, para que confiemos em Cristo, para a nossa salvação e também para o crescimento espiritual nosso a cada dia. E também a restauração da esperança, para que fiquemos firmes, mesmo em tempos difíceis como aqueles que nós estamos vivendo. Essa é a temática a qual nós desafiamos a igreja, para que juntos nós possamos crescer e caminhar na presença do Senhor. Compreendem o desafio, meus irmãos? Compreendem a palavra de Deus? Amém, irmãos? Deus assim nos abençoe. Vamos orar, encerrando o nosso culto.